Meu nome é Alicia e nesse seminário eu e meus colegas, Isabela Priori, Júlia, Maiara, Sofia e Thales, vamos apresentar um trabalho sobre a escola atomista ou pluralista. Bom, todos os filósofos do período pré-socrático tentavam de alguma forma descobrir a origem do universo, e com isso foram criadas as escolas filosóficas, entre elas a escola atomista, a que vamos abordar agora. A escola atomista foi iniciada por Leucipo, importante filósofo grego que acredita-se ser o criador do atomismo. Nós também citaremos filósofos e pensadores como Platão, que foi um matemático e filósofo da Grécia Antiga e fundador da Academia de Atenas, Demócrito, filósofo da Grécia Antiga e discípulo de Leucipo, Empédocles, filósofo e pensador grego e criador da teoria cosmogênica dos 4 elementos clássicos, entre outros. Como já dito pela Alicia, a escola pluralista ou atomista é uma das escolas pré-socráticas que se passaram durante o período clássico da Grécia, compreendido entre os séculos 6 e 4 a.C. O período clássico foi caracterizado pelas guerras médicas e de Peloponeso, pelo crescimento do campo artístico, dando destaque às esculturas e arquiteturas da época, e também pelo ápice ateniense, que seria dado por conta também da filosofia. Na época, não existiam os diferentes tipos de ciências de hoje em dia. Só existia a filosofia, e os filósofos pluralistas, por meio de pensamentos científicos desenvolvidos pela filosofia, acreditavam que o universo não tinha um princípio único e que explicasse tudo. Logo, acreditavam no atomismo, que seria uma doutrina filosófica em que os elementos básicos da realidade eram átomos, partículas de matéria indivisíveis, indestrutíveis e que se movem pelo ar. A filosofia do atomismo deriva do termo átomo, que significa em grego algo que não pode ser cortado, ou seja, algo indivisível, pois se acreditava que o átomo era algo que não podia ser dividido, tendo assim sua essência unificada e completa. Para os adeptos dessa filosofia do atomismo, toda a natureza, observável ou não observável, é composta por átomos e pelo vazio, os dois princípios fundamentais de tudo o que existe no mundo. Os átomos reúnem-se uns com os outros, formando arranjos diferentes sob várias combinações, dando origem a tudo que existe ao nosso redor, tendo cada átomo sua própria forma e tamanho. De acordo também com essa filosofia do atomismo, além dos átomos, deve também existir o vazio, que é o lugar onde essas partículas residem e realizam seu modo de ser. Sem a existência do vazio, o movimento não pode ser explicado. O atomismo foi uma doutrina filosófica formulada inicialmente no século V a.C., na Grécia, por Leucipo e seu discípulo Demócrito de Abdera. Leucipo foi discípulo de Melissos e Zenão, filósofos da escola eleática, cuja figura de maior destaque foi Parmênides. Sabe-se que tais questões, assim como aquelas que abordam a continuidade e descontinuidade da matéria, sempre discutidas como fundamentação grega, foram muito influenciadas pela cultura indiana, e esta posteriormente pela cultura grega. Para Leucipo e Demócrito, o mundo material é composto de infinitos entes minúsculos, incriáveis e indestrutíveis, denominados átomos, que significa, em grego, não divisível, que se movem incessantemente por um vazio e não possuem outras propriedades além de tamanho e forma geométrica. Nessa concepção, os objetos que se colocam diante dos nossos sentidos são, na realidade, formados pela combinação de muitos desses átomos. Segundo eles, cada substância possuía seu tipo de átomo e este varia de acordo com as propriedades da mesma. Por exemplo, uma substância no estado líquido teria átomos arredondados, por isso escoavam, e no estado sólido se apresentariam como átomos pontiagudos. Segundo Leucipo e Demócrito, características como, por exemplo, cor, sabor e cheiro correspondem
a maneira pela qual nossos sentidos percebem as estruturas formadas pelas combinações dos átomos. A diversidade que observamos nas características desses objetos reduz, portanto, à existência de diferentes tipos de átomos e também as diferentes maneiras como esses átomos se organizam para formá-los. Uma frase de Demócrito a respeito disso é que diz: definimos o que é doce, amargo ou as cores, mas as composições dessas definições estão nos átomos. Bom, também temos a teoria de Empédocles, um filósofo grego que possuía outras virtudes, como médico, dramaturgo, político e poeta. Ele nasceu na cidade de Agrigento, por volta do ano de 492 a.C., e expressava sua escrita filosófica principalmente por versos. Nessa teoria, chamada Teoria dos Quatro Elementos, ele concordava que a natureza possuía uma só origem, mas ele inovou ao pensar que essa origem não apenas derivava de um princípio único, mas sim composto de 4 raízes fundamentais: terra, fogo, ar e água. Segundo Empédocles, era a partir da reunião e separação desses elementos que todas as coisas surgiam. Um movimento de transformação, geração e corrupção das coisas, surgimento e desaparecimento delas, deve ser a mistura desses elementos distribuídos em várias proporções. O que caracterizava cada ser era a predominância de um ou outro desses elementos, sendo que um nunca se transforma no outro, mas somente se distribui diferentemente nos seres. No entanto, mesmo considerando os 4 elementos fundamentais que sempre permanecem em todas as transformações, a causa que provocava a reunião ou separação desses elementos era extrínseca a eles. Conforme Empédocles, o amor e o ódio são 2 elementos universais que proporcionam um movimento de reunião e separação das substâncias. Ele deve ter percebido que amor e ódio aproximam e afastam os seres humanos, e por isso elevou-os à categoria de forças antagônicas cósmicas, capazes de realizar o processo de atração e repulsão. Para o nosso filósofo, os opostos não se atraem, mas pelo contrário, o semelhante atrai o semelhante e o dessemelhante repulsa o dessemelhante. Esse movimento é considerado eterno, um ciclo constante no qual, quando prevalece a harmonia, é porque o amor está atuando. Quando é a desarmonia ou desequilíbrio que prevalece, seja na política, na saúde, no emocional, é porque o ódio está atuando. Com essa visão, Empédocles inaugura a forma pluralista de pensar a natureza. Isso quer dizer que vários elementos são constituintes da realidade, não apenas um como pensavam os primeiros filósofos. Platão propôs uma versão geométrica para a teoria atômica, usando o triângulo como elemento básico do modelo de partículas, e a partir dele construiu os sólidos geométricos. Como dito anteriormente, cada elemento de Empédocles foi associado a um sólido geométrico em partícula. Assim, o cubo foi associado à Terra por ser o mais imóvel dos 4 elementos. Então, pela ordem de estabilidade, o icossaedro à água, o octaedro ao ar e o tetraedro ao fogo e por aí vai. Essa parte das descobertas atomistas levaram outros pensadores a teorizarem também, como Epicuro e Lucrécio, que criaram o conceito do epicurismo, o qual foi influenciado pelo atomismo de Demócrito, mas com algumas mudanças. A principal diferença entre os 2 pensamentos foi o abandono da afirmação de que os átomos possuem peso. Foi concluído que cada átomo exibe espontaneamente um desvio mínimo da linha reta, sendo esse desvio indeterminado e imprevisível. Outro pensador que se envolveu nesse debate foi Parmênides, que negou a existência de movimento, mudança e vazio. Ele acreditava que tudo o que existe era um único, abrangente e imutável monismo, e que a mudança e o movimento eram meras ilusões. Este pensador rejeitou explicitamente a experiência sensorial como um caminho para a compreensão do mundo, dando prioridade à razão pura. Ele argumentou contra a existência do vazio, equiparando-a com o não ser. Então, no geral, o atomismo ficou sendo representado por Platão e seus companheiros por 4 pilares principais, sendo estes: átomos e o vazio como princípio de permanência da realidade, o infinito também como princípio de permanência da realidade,
Os mundos como megacorpos que vêm a ser e deixam de ser, e corpos sensíveis, que são sujeitos à geração e à corrupção, passíveis de apreensão pelos sentidos. Como dito anteriormente, em alguns slides anteriores, o atomismo, o conceito do átomo surgiu na Grécia com Leucipo e Demócrito. Primeiramente, Leucipo ele disse que a matéria era descontínua e que ela era formada por partículas discretas, indivisíveis e invisíveis. Então, o seu discípulo Demócrito, ele nomeou essas partículas como átomos, que do grego significa indivisível. Para eles, os átomos eles poderiam se mover em um espaço vazio. Como diz a seguinte frase: nada existe, exceto átomos e o espaço vazio. Então eles acreditavam que existiam os átomos e também um espaço vazio, que os átomos podiam se mover por eles. Isso também é uma explicação que às vezes eles pensavam bem assim, que se o ser, ele é formado por átomos, como é que eu consigo cortar uma parte do corpo? E eles explicavam por meio disso, que como existia um vazio, os átomos podiam se mover para um lugar, então teria como cortarem essa junção de átomos que era o ser, né? Que Demócrito que disse isso, que o ser era o encaixe de certos átomos e que eles podiam se colidir, eles podiam se movimentar e essas coisas. O atomismo ele deixou uma consequência para a religião, porque de acordo com o atomismo, como o universo surgiu, ele foi formado do acaso. Então, o atomismo ele nega qualquer tipo de existência de um ser divino e de existir alguma vida após a morte, essas coisas. Então, muitas coisas que aconteciam, como fenômenos naturais, catástrofes, essas coisas, eram explicadas como a vontade de um Deus, ou então um Deus ficou irado com eles e mandou alguma coisa ruim. Então, eles explicavam tudo por meio de suas crenças. Agora, o atomismo grego, ele surgiu na Grécia, né, nos séculos, mais ou menos século V a.C., e eles acreditavam que os elementos básicos da realidade eram os átomos, que é a partícula de matérias indivisíveis e indestrutíveis que se moviam no espaço. Mas no atomismo moderno a gente sabe que foi provado que existiam sim partículas menores, né, que os átomos, ou seja, os átomos podiam ser indivisíveis. E no atomismo moderno a gente vê outras explicações, outros métodos de se estudar isso, né? Porque o atomismo ele surgiu como uma vontade de tentar explicar como tudo aconteceu, como tudo surgiu. Mas às vezes as pessoas subestimam o atomismo grego, porque no atomismo grego para o moderno a gente vê que tem muitas modificações, muitos avanços. Mas para a época foi um grande avanço, porque foram eles que incentivaram o estudo da constituição da matéria. Porque eles não tinham tantos materiais para poder estudar isso, então foram eles que impulsionaram isso, os estudos, e se não fossem por eles, a gente não saberia o que até agora a gente iria conhecer, ter conhecimento.